Você não passa de uma velha que não sabe o seu lugar. Essas palavras cortaram o ar como uma lâmina fina e gelada. Por um instante, o salão iluminado pela luz dourada parecia girar ao meu redor, e o riso das pessoas virou apenas um eco distante. Senti meu peito se partir em silêncio, como um copo de cristal rachando por dentro sem ninguém perceber. Eu sempre soube que a vida podia ser cruel, mas nunca imaginei que a crueldade viria justamente no dia do casamento do meu próprio filho. Respirei fundo e sorri como quem engole o próprio sangue. Porque em certas famílias, a dor não se grita, ela se mascara, se esconde, se guarda até o momento em que explode em silêncio. Se você já passou por algo parecido, se já ouviu uma frase que destruiu um pedaço do seu coração, deixe seu comentário me dizendo sua idade ou de onde você está assistindo. E se você acredita que ninguém merece ser humilhado em público, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias intensas como esta. Meu nome é Maria Alves, e eu passei metade da minha vida escondendo quem realmente sou. Por amor ao meu filho Lucas, decidi viver longe de qualquer brilho e de qualquer sombra que pudesse prejudicá-lo. Vivi em Vila Mariana com minhas memórias, meus segredos e uma força que aprendi a carregar sozinha. Mas naquele dia, no casamento dele em Itaim Bibi, quando os olhos do pai da noiva me reconheceram como se vissem um fantasma, eu percebi que o passado que enterrei com tanto esforço estava voltando. Não com passos suaves, mas como uma tempestade prestes a arrancar telhados e derrubar tudo o que construí. E foi ali, entre música, flores e taças de champanhe, que a história que você está prestes a ouvir realmente começou. Eu sempre achei que conhecia bem a dor. Acreditava que depois da morte do meu marido João Miguel e de todos os anos em que precisei fingir ser menor do que realmente era, eu já tinha aprendido a lidar com todos os tipos de silêncio e cortes invisíveis. Mas naquele dia, no casamento do meu filho Lucas, percebi que ainda existiam dores novas prontas para me atravessar. Quando ouvi aquela frase cruel jogada como veneno no ar, percebi que a vida nunca deixa de testar o quanto ainda somos capazes de suportar. A música soava suave e o salão de festas em Itaim Bibi brilhava com luzes douradas refletidas em arranjos de vidro e flores brancas. Quase todo mundo sorria, quase todo mundo celebrava, e eu tentava fazer o mesmo por meu filho. Usei um vestido simples azul petróleo como sempre fiz. Não chamava atenção e nem queria. A verdade é que nunca gostei de ser observada. Passei metade da minha vida fugindo de olhares que poderiam reconhecer quem eu era de verdade, ou pior, quem eu já tinha sido um dia. Lucas me abraçou rapidamente logo no início da cerimônia. Ele estava lindo com o terno claro e aquele sorriso que herdou do pai dele. Um sorriso que iluminava qualquer ambiente e que sempre me fazia lembrar por que eu escolhi esconder tantas coisas. Eu queria que meu filho tivesse um caminho limpo, um caminho que ele pudesse construir sozinho, sem depender da sombra de ninguém, nem mesmo da minha. Naquele momento, enquanto ele me abraçava e agradecia por estar ali, eu senti que tinha feito o certo apesar de tudo. Mas bastou alguns minutos para a crueldade do mundo me lembrar que a paz sempre é frágil. Quando Bianca, minha nova nora, passou por mim, ela não sabia que eu estava tão perto. A voz dela era macia, mas carregava uma arrogância fria que eu nunca tinha ouvido em alguém tão jovem. Ela disse para a amiga que caminhava ao lado: "Que bom que minha sogra não vai estragar as fotos com aquele vestido velho. Ela parece uma dona de casa que veio perdida do interior." Por um momento perdi o ar. Era como se alguém tivesse apertado meu peito com as duas mãos. Não era apenas a frase em si, mas a forma como ela foi dita. Com prazer, como se humilhar alguém fosse algo natural para ela. Eu segurei minha taça com firmeza, tentando impedir que o líquido tremesse junto com meus dedos. Engoli a dor, como alguém que aprende desde cedo a não reagir, porque sabe que reagir pode ser ainda mais perigoso. Sempre vivi assim. Silenciosa, observando. Engolindo cada mágoa como se fossem sementes que eu enterrava fundo, esperando que nunca germinassem. Mas aquela frase tocou algo em mim que eu pensava que estava morto. Talvez porque naquele dia eu estivesse especialmente vulnerável. Talvez porque finalmente percebi que o segredo que passei anos protegendo podia estar mais exposto do que eu imaginava. Senhor Alberto, o pai de Bianca, aproximou-se da mesa onde eu estava. Ele segurava uma taça de vinho branco e caminhava lentamente cumprimentando outros convidados. Quando finalmente nossos olhos se encontraram, percebi algo estranho. A expressão dele mudou de imediato.
A taça escorregou entre seus dedos e quase caiu no chão. A mão dele ficou rígida e pálida. Ele me olhou como se estivesse vendo um fantasma de um passado que ele desejava esquecer. Aquele olhar foi como uma corrente fria descendo pela minha espinha. Reconhecimento, medo e surpresa. Eu já tinha visto esse olhar antes. Em reuniões de negócios, em escritórios espelhados, em salas de conferência, onde decisões milionárias eram tomadas e onde eu sempre era a mulher silenciosa que muitos subestimavam, até perceberem tarde demais que eu tinha mais poder do que eles imaginavam. Mas ali naquele casamento, diante da nova família do meu filho, eu não era a investidora escondida por trás de contratos, nem a mulher que virou especialista em desaparecer. Ali eu era apenas Maria Alves, ou era isso que eu queria ser. Porque naquele instante percebi que João Miguel tinha razão quando me alertava que viver atrás de máscaras pode funcionar por um tempo, mas nunca para sempre. Enquanto o Sr. Alberto desviava o olhar, como se quisesse fugir para longe de mim, eu senti meu coração acelerar. Era como se tudo o que eu enterrei com tanto cuidado estivesse começando a emergir debaixo do solo. A cada passo daquele homem, eu via pedaços do meu passado se soltando como folhas levadas pelo vento. A festa continuava, mas para mim, tudo parecia distante. As risadas, os brindes, os flashes das câmeras, nada disso alcançava o lugar onde minha mente estava presa. Eu tentava entender o que Sr. Alberto realmente lembrava de mim. Será que ele me reconheceu como a mulher que participou das negociações que salvaram sua antiga empresa? Será que ele lembrava da assinatura que nunca deveria ter sido associada ao meu nome? Será que alguém comentou alguma coisa com ele nos últimos anos? Ou será que Bianca estava sabendo de mais do que dizia? As perguntas se acumulavam dentro de mim como tempestade prestes a desabar. E o pior era o medo de que Lucas pudesse perceber que algo estava errado. Ele estava tão feliz e tão entregue à ideia de construir uma nova vida que eu não queria que nada contaminasse aquele momento. Eu prometi para mim mesma que pelo menos naquele dia o passado ficaria em silêncio. Mas promessas não param tormentas. E o olhar de Sr. Alberto foi a primeira rajada de vento que anunciava que algo imenso estava vindo. Ele evitou se aproximar de mim pela resta da festa, mas seus olhos inquietos sempre voltavam para mim, como se quisessem confirmar o que ele próprio temia reconhecer. Eu então comecei a observar Bianca com mais atenção. Havia algo nela que me inquietava desde o início, uma frieza escondida sob gestos delicados, uma ambição disfarçada de charme. E agora, percebendo o comportamento do pai dela, eu comecei a me perguntar se Bianca sabia o que eu escondia ou se estava apenas intuindo algo. Porque algumas pessoas têm faro para segredos e outras têm sede de poder. Bianca parecia ter os dois. Quando a cerimônia terminou e todos foram para a pista de dança, eu precisei sair um pouco para respirar. Caminhei até a varanda do salão, onde uma leve brisa noturna soprava vinda da avenida. Olhei as luzes da cidade refletindo nos prédios altos e pensei em João Miguel. Ele teria me dito para ir embora antes que tudo saísse do controle. Ele sempre dizia que o segredo era minha proteção e também meu fardo. Apoiei ambas as mãos no corrimão tentando recuperar o ar. O silêncio da varanda contrastava com o barulho da festa lá dentro. Eu fechei os olhos e tentei repetir para mim mesma que aquilo poderia ser apenas coincidência, apenas um susto. Talvez Sr. Alberto estivesse confuso, talvez ele só estivesse vendo semelhanças onde não havia nada. Mas eu sabia que não era coincidência. Nada naquela família parecia coincidir por acaso. Voltei para dentro tentando recobrar a compostura. Para a maioria dos convidados, eu era apenas a mãe do noivo, nada mais. Mas para aqueles que realmente conheciam o jogo do poder, eu representava algo mais profundo, algo que poderia ser usado de maneiras que nem mesmo eu queria imaginar. E quando olhei de novo para Sr. Alberto, percebi que meu instinto estava certo. Ele me observava não com curiosidade, mas com temor. Ele sabia quem eu era. E isso significava que ele também sabia o que eu podia fazer. A sensação de ameaça não vinha dele, mas daquilo que aquele reconhecimento podia despertar. Cada segredo tem um preço, e o meu estava prestes a ser cobrado de uma forma que eu não imaginava. Eu respirei fundo e decidi que manteria a calma pelo resto da noite. Mas no fundo do meu peito, algo já havia mudado. Era como se uma porta antiga tivesse sido aberta sem meu consentimento.
E foi exatamente naquele instante quando tentei recuperar o controle que ouvi atrás de mim, passos leves e uma voz que não esperava ouvir tão cedo, chamando meu nome. Uma voz que faria tudo ao meu redor parar de novo e que mudaria completamente a forma como aquela noite terminaria. A história tomou seu primeiro desvio ali. E eu ainda não sabia que aquele simples chamado seria o começo de algo muito maior do que eu podia imaginar. O dia seguinte amanheceu cinzento em Vila Mariana, como se o céu soubesse que algo estava prestes a desabar. Eu acordei cedo, mas não consegui tomar café. A cerimônia da noite anterior ainda rondava minha mente como um fantasma inquieto. Cada detalhe parecia vivo demais. O olhar assustado de Sr. Alberto, o comentário cruel de Bianca e a sombra antiga que eu jurava ter enterrado surgindo de novo com força. A campainha tocou antes das 7 da manhã. 3 toques curtos e apressados. Eu reconheci na mesma hora. Lucas. Não era comum ele aparecer tão cedo, muito menos depois de uma noite longa como aquela. Abri a porta e encontrei meu filho parado ali com o rosto cansado, a camisa amarrotada, a gravata no bolso e os olhos vermelhos de quem não dormiu nem um minuto. Mãe, ele disse numa voz rouca. O que aconteceu ontem? Pelo amor de Deus, me diz o que está acontecendo. Só o tom dele já foi suficiente para meu coração disparar. Era a pergunta que eu temi durante 20 anos. A pergunta que eu sabia que chegaria um dia, mas que mesmo assim não estava pronta para responder. Fiz sinal para ele entrar. Lucas passou pela porta com passos pesados, como se cada movimento exigisse um esforço enorme. Ele se sentou à mesa enquanto eu preparava 2 cafés de coador, como sempre fizemos nas manhãs difíceis. O cheiro de café fresco enchia a cozinha, mas não trazia o conforto de outros tempos. Havia algo denso entre nós, uma tensão que parecia prender o ar. Quando coloquei a xícara na frente dele, Lucas não tocou. Ele olhou para mim com uma mistura de frustração e mágoa que doeu mais do que qualquer palavra. Mãe, eu preciso saber a verdade. Ontem na festa, quando o pai de Bianca te viu, ele ficou apavorado. Todo mundo viu. Ele te reconheceu, mas eu não. Eu nunca te vi daquele jeito. Eu respirei fundo, contando mentalmente até 5 antes de tentar responder. Lucas, eu disse baixinho, existem coisas do meu passado que eu preferi guardar porque eu queria que você crescesse livre. Ele me interrompeu antes que eu pudesse continuar. Livre. Ele repetiu com ironia. Eu cresci trabalhando 10 horas por dia para pagar aluguel. Cresci achando que a nossa vida era simples porque não tínhamos escolha. Cresci achando que você era uma mulher comum. Mas ontem pareceu que você é tudo menos comum. Aquelas palavras foram como pancadas, mas eu sabia que ele tinha razão em sentir tudo aquilo. Ainda assim, ouvir de seu próprio filho que você é uma estranha é como levar um golpe no peito. Lucas, eu não fiz isso para te machucar. Fiz porque achei que estava te protegendo. Proteger. Ele riu sem humor. Proteger de quê? Da verdade, do dinheiro, do que você realmente era. Eu não consegui responder na hora. Apenas olhei para a janela tentando controlar o tremor das minhas mãos. Lá fora o dia começava silencioso, mas dentro de mim uma tempestade se formava. Eu sabia que era hora de revelar ao menos uma parte da história, ao menos o suficiente para que ele não se afastasse de mim, ao menos o suficiente para que ele entendesse que eu nunca fiz nada contra ele. Mas antes que eu pudesse começar a explicar, meu celular vibrou. O nome de Renata Pimentel apareceu na tela. Eu senti o sangue gelar. Corri os olhos pela mensagem e meu coração disparou. Maria, a auditoria detectou tentativas de acessar os arquivos confidenciais dos fundos. O IP vem da família Azevedo. Precisamos falar urgente. Meu mundo parou por alguns segundos. Lucas percebeu meu rosto empalidecer. Mãe, o que foi? Quem é Renata? E o que ela quer dizer com arquivos confidenciais? Tentei falar com calma, mas minha voz saiu trêmula. Deve ser uma revisão rotineira. Nada demais. Lucas bateu as mãos na mesa, fazendo o café tremer. Para, mãe. Chega de me tratar como criança. Eu quero saber desde quando você tem empresa, desde quando você tem fundos de investimento, desde quando você vive esse mundo que eu nunca vi. O ar da cozinha ficou pesado, como se não houvesse mais espaço para respirar. Era o momento que eu tinha medo que chegasse. O momento em que meu segredo não era mais só meu. Eu sempre vivi pensando que segurar o passado me protegeria. Mas ali naquele instante eu entendi que segurar demais também destrói. Respirei fundo e comecei a contar. Falei de João Miguel, da tecnologia que criamos juntos, do investimento que fizemos em silêncio,
da fortuna que construí escondida para que ele tivesse uma adolescência normal, para que ele pudesse ser o homem que é sem peso de sobrenomes ricos e sem ambição vazia. Enquanto eu falava, Lucas escutava em silêncio, mas o olhar dele era um campo de guerra. Dor de um lado, raiva do outro, e no meio a sensação de ter vivido uma mentira. Quando terminei, ele levou as mãos ao rosto e ficou ali um tempo. Depois murmurou: então, enquanto eu suava em 2 trabalhos para manter o básico, você podia comprar o prédio inteiro sem assinar um papel. Aquela frase me atravessou como faca. Eu já tinha ouvido muitas acusações na vida, mas nenhum machucou tanto quanto essa. Lucas, eu tentei dizer. Eu só queria que você aprendesse a caminhar sozinho. Ele levantou a cabeça, os olhos brilhando de mágoa. Caminhar sozinho. Mas você nunca confiou que eu poderia caminhar ao seu lado. Eu senti lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas as segurei. Não podia fraquejar agora. Não quando tudo estava por um fio. Antes que eu pudesse responder, ele disse algo que rasgou o resto do ar que eu tinha. E Bianca? Ela sabia. Na hora minha respiração falhou. Bianca. A palavra entrou na cozinha como veneno. Lucas ficou me observando. Ela sabia, não sabia. Por isso o pai dela ficou nervoso. Por isso ela falou comigo daquele jeito. Ela sabe mais de você do que eu sei. É impressionante como algumas verdades não doem apenas. Elas queimam. Lucas continuou falando num tom mais alto do que eu já tinha ouvido dele. Ontem ela me disse que uma família precisa ser transparente. Agora eu entendo o que ela queria dizer. Não era sobre nós dois. Era sobre você. Eu precisava evitar que ele tirasse conclusões precipitadas. Lucas, escuta. Não é assim. Nada disso é culpa sua. Bianca está tentando alguma coisa comigo. Não com você. Mas ele se afastou como se eu estivesse tentando manipular. Mãe, para. Você sempre controla tudo. E agora que eu finalmente vejo quem você é, você quer controlar até o que eu sinto. O silêncio que seguiu foi sufocante. Eu achei que já tinha conhecido todos os tipos de dor, mas a dor de perder o olhar do próprio filho é diferente. Fica pendurada dentro da gente, partindo devagar. Eu tentei respirar e então fiz o que nunca fiz na vida. Pedi: Lucas, por favor, me dá um tempo. Eu vou te contar tudo. Mas primeiro, deixe eu entender o que a família da Bianca está tentando fazer. Ele ficou parado, me olhando como se estivesse tentando decidir se ainda podia confiar em mim. E foi nesse momento que usei minha última força. Lucas, eu disse. Se você já passou por uma situação em que as pessoas duvidaram de você mesmo, sem saber a verdade, deixe seu comentário com sua idade e sua cidade. Porque eu sei que muita gente já viveu algo assim. E se você acredita que a verdade sempre aparece alguma hora, deixe seu like no vídeo e se inscreva para acompanhar essa história até o fim. Nada disso é só sobre mim. É sobre famílias, sobre o que escondemos, sobre o que tememos. Lucas franziu o senho. Mãe, isso é sério. Eu sorri fraco. Eu sei. Mas às vezes a única forma de não desabar é lembrar que outras pessoas também passam por dores parecidas. Ele suspirou. Sentou de novo. E pela primeira vez desde que entrou, falou num tom mais calmo. Eu te amo, mãe. Mas eu preciso saber de tudo. E se Bianca realmente sabe algo, eu quero descobrir o que é. Aquela frase deixou um eco dentro de mim. Ele não estava apenas magoado. Ele estava determinado. E isso significava que a situação estava piorando rápido demais. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Precisava pensar. Precisava agir. Precisava descobrir o quanto Bianca sabia antes que algo ainda mais grave acontecesse. E foi nesse instante, enquanto o café esfriava na mesa, que algo dentro de mim simplesmente quebrou. Porque eu sabia que a conversa com Lucas era só o começo. O verdadeiro problema estava do lado de fora daquela porta esperando para explodir. Quando Lucas se levantou para ir embora, eu senti um nó de medo apertar meu estômago. Ele olhou para mim antes de sair e disse num sussurro: Eu vou descobrir a verdade, mãe. Com você ou sem você. E eu fiquei ali parada, respirando fundo, tentando não tremer. Porque dentro de mim, eu já sabia. A tempestade que começou no casamento estava longe de terminar. E a próxima rajada de vento já estava vindo. Quando Lucas saiu da minha casa naquela manhã, o silêncio que ficou parecia maior do que o próprio apartamento. Eu fiquei parada por alguns minutos encarando a porta fechada, tentando entender como tudo tinha escapado das minhas mãos tão rápido. Era como se cada palavra dita por ele ainda estivesse ecoando pelas paredes. Eu te amo, mãe, mas eu preciso saber de tudo. E isso me cortava mais do que qualquer insulto que Bianca tivesse lançado na noite anterior.
A sensação de fracasso era difícil de engolir. Passei anos acreditando que esconder a verdade era o melhor caminho. Mas agora, vendo meu filho se afastar como se eu fosse uma estranha, percebia que talvez eu tivesse guardado não um segredo, mas uma bomba que finalmente explodiu no meu colo. Sentei-me por um instante tentando acalmar a respiração. A mensagem de Renata ainda estava aberta no meu celular e eu li de novo como quem tenta convencer a si mesma que entendeu errado. Tentativa de acesso. Família Azevedo. Urgente. Aquilo deixava claro que eu não estava diante de um mal-entendido emocional, mas sim de um movimento calculado vindo da família da minha nora. Eu precisava agir antes que a situação fugisse de controle. Respirei fundo, coloquei um casaco leve e decidi que era hora de enfrentar Bianca diretamente. Se ela estava mesmo tentando me atingir, então eu precisava entender o quanto ela sabia e o quanto ainda faltava descobrir. O restaurante onde ela marcou o encontro ficava em Vila Olímpia, um lugar conhecido por reunir executivos jovens, mesas caras e conversas cortantes. Logo que cheguei, senti aquele cheiro familiar de madeira encerada e vinho branco que preenchia o ambiente. O garçom me conduziu até uma mesa próxima à janela onde Bianca já estava sentada. Ela usava uma blusa branca impecável, o cabelo preso, de um jeito que deixava o rosto ainda mais afiado, e o sorriso que me ofereceu era tão doce quanto falso. Obrigada por vir, sogra, disse ela ajeitando o guardanapo no colo. Sua voz era macia, mas havia algo atrás dela, uma ponta de deboche, uma sombra de superioridade que ela nem tentava esconder. Eu me sentei mantendo uma postura neutra, porque em momentos assim, qualquer gesto vira arma. O garçom trouxe 2 taças de vinho. Bianca levantou a dela olhando para mim como quem analisa um adversário. A festa de ontem foi linda, não foi? Pena que algumas coisas acabaram ofuscando o brilho dela. Ela queria cutucar. Queria testar o quanto eu cederia diante da provocação. Mas se ela me conhecesse de verdade, saberia que eu nunca me deixei vencer por sorrisos venenosos. O que você quer, Bianca? Perguntei sem rodeios. Ela ergueu uma sobrancelha. Direta. Gosto disso. Porque assim não precisamos fingir que estamos aqui para ser amigas. Ela então abriu a bolsa e tirou algo que estava guardado com cuidado. Era um jornal antigo plastificado. Ela empurrou o papel dobrado para perto de mim e disse com uma tranquilidade assustadora: Reconhece essa foto? Quando olhei, senti meu estômago apertar. Era uma edição do caderno de economia. Na foto havia uma mulher de terno azul marinho em uma sala de conferência segurando uma pasta. O rosto não estava totalmente nítido, mas era impossível negar. Era eu, uma versão de mim que eu achava que tinha desaparecido para sempre. Bianca observava minha reação com olhos atentos. Parece muito com a senhora, não parece? Ela falou de um jeito quase casual, mas a intenção era clara. Aquilo era uma ameaça. Ela continuou, curioso como as pessoas mudam de vida, mas certos traços permanecem. Como o olhar. Quem me mostrou essa foto foi meu pai, sabia. Ele se lembrava bem da mulher que esteve naquela negociação. Eu mantive o controle firme. O olhar dela exalava confiança demais para alguém tão jovem, como se estivesse acostumada a manipular todos à sua volta. Eu poderia ter mentido, mas entendi que negar seria pior. Ainda assim escolhi minhas palavras com cuidado. Fotos enganam muito, disse eu. Ângulos, luz, reflexos. A imprensa gosta de criar histórias onde não existem. Bianca deu um sorriso pequeno e sem alma. Interessante. Porque meu pai garantiu que aquela mulher falava pouco, observava muito e sabia mais do que todos na sala. E ele disse que nunca esqueceu os olhos dela. Os mesmos olhos que você tem agora. Meu corpo inteiro ficou tenso. Aquilo não era só uma provocação, era uma confirmação. Ela sabia. Ou pelo menos sabia o suficiente para me colocar contra a parede. Ela inclinou a cabeça como quem avalia o valor de um objeto raro. Sabe, sogra, eu estudei administração no INSPER. Eu cresci cercada de investidores. Eu sei reconhecer quando alguém tenta esconder patrimônio, operações offshore e fundos silenciosos. E eu sei que a senhora é muito mais do que essa imagem de mãe simples que tenta passar. Naquele instante percebi que Bianca não era apenas uma jovem arrogante. Ela era estratégica, calculista, ambiciosa e, pior do que isso, ela queria algo de mim e estava pronta para arrancar. Antes que eu pudesse responder, Bianca tirou o celular da bolsa, deslizou o dedo pela tela e o colocou de frente para mim. Era o rascunho de um e-mail endereçado a um jornalista conhecido do mercado financeiro.
O assunto dizia Investiga Cal. A investidora oculta por trás de operações confidenciais. Meu coração bateu forte, mas meu rosto permaneceu sereno. Eu sabia que ela não estava brincando. Aquilo era chantagem. Clara e direta. Ela estava me oferecendo uma escolha. Ou eu revelava a verdade para a família Azevedo, ou ela faria isso de forma pública e devastadora. Bianca apoiou o queixo na mão e disse com voz suave: Eu ainda não enviei, porque acho que podemos nos entender como família. A palavra família saiu da boca dela como veneno doce. Eu me inclinei para a frente com calma. Bianca, você não sabe a história toda, nem imagina as consequências de mexer com isso. Ela riu um pouco. Talvez, mas eu acredito que transparência sempre é o melhor caminho. Afinal, se não há nada para esconder, não há por que ter medo, certo? Aquela frase me deu certeza. Ela estava blefando em partes, mas em outras, ela sabia exatamente onde atingir. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que o ar tinha engrossado. Eu então me endireitei, coloquei as mãos sobre a mesa e perguntei de forma direta: O que você realmente quer? Ela respirou fundo como quem ensaia uma grande revelação. Eu quero entender quem a senhora é de verdade. Quero saber com quem estou lidando, porque eu não vou permitir que meu casamento seja manipulado por alguém que esconde fortuna ou passado obscuro. Se há algo que deve ser compartilhado na família, eu quero saber primeiro. O jeito como ela pronunciou a palavra primeiro soou mais como um aviso do que como uma declaração. Bianca queria controle. E para isso precisava me desmontar peça por peça. Mas antes que eu pudesse responder, senti meu celular vibrar novamente dentro da bolsa. Eu não precisava ver o nome para saber que aquilo era mais um aviso, mais um passo da tempestade que estava se formando. Bianca percebeu meu olhar e sorriu como se já esperasse por aquilo. A senhora deveria atender, parece importante. Eu respirei fundo e segurei a bolsa com firmeza. O ar do restaurante ficou mais frio de repente, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir o que viria a seguir. E enquanto o celular vibrava sem cessar, eu tive a sensação nítida de que aquele seria o momento que mudaria tudo. Porque pela primeira vez percebi que o jogo não estava começando. Ele já tinha começado e eu estava no centro sem ter escolha. Com a mão ainda sobre a bolsa, olhei para Bianca e percebi algo que não tinha notado antes. Um brilho nos olhos dela. Não de ódio, mas de alguém que encontrou exatamente o que procurava. E quando finalmente respirei e peguei o celular, eu já sabia que nada depois daquele momento seria igual. A ligação que eu estava prestes a atender seria o primeiro passo de uma batalha muito maior, e eu ainda não fazia ideia de até onde isso iria chegar. Quando peguei o celular e vi o nome de Renata na tela, eu senti o chão fugir abaixo dos meus pés. Ainda estávamos no restaurante, e Bianca me observava como se aquela ligação fosse apenas parte de um roteiro que ela mesma tinha escrito. Eu respirei fundo e atendi tentando manter a voz firme. Renata, o que aconteceu? Do outro lado, a voz dela veio rápida e tensa. Maria, você precisa vir imediatamente. Descobrimos algo muito sério. Eu senti meu coração acelerar. Que tipo de coisa? Aquilo que você temeu durante anos. Alguém forçou o acesso e já sabe mais do que deveria. Meu olhar cruzou com o de Bianca e eu percebi que tudo estava conectado, ou pelo menos parecia. Ela sorriu como se soubesse exatamente o que Renata estava dizendo, mas eu não podia me deixar intimidar. Agradeci a ligação, me levantei e disse apenas: Isso está longe de acabar, Bianca. Ela inclinou a cabeça com uma serenidade que me deu um calafrio. Eu sei, sogra. Por isso estou tão curiosa para ver até onde tudo isso vai. Saí do restaurante com passos rápidos. O vento quente de São Paulo batia contra o meu rosto, mas não refrescava nada do que eu sentia. Cada parte do meu corpo estava tensa como se estivesse prestes a entrar numa batalha que eu nunca quis lutar. Peguei o carro e dirigi até o escritório da R Capital Brasil em silêncio. A avenida parecia mais longa do que nunca. Os semáforos demoravam a abrir e o trânsito parecia feito para testar minha paciência. Mas nada disso importava. Eu só queria respostas. Quando cheguei, Renata estava me esperando na sala de vidro, no 23º andar. Ela tinha aquele olhar de alguém que passou horas mergulhada em documentos e agora segurava uma verdade que não sabia como entregar. Ela me cumprimentou rapidamente e foi direto para o quadro na parede. Maria, você precisa ver isso. No quadro havia uma espécie de mapa.
Linhas vermelhas conectavam nomes, empresas, imóveis e datas. Eu me aproximei devagar, lendo cada informação, como quem revisita um passado que pensou ter deixado para trás. Renata apontou para o nome Azevedo e para uma lista de bens. Casa em Moema hipotecada em 80%. 3 carros de luxo com leasing atrasado. Empresas com fluxo praticamente zerado. Dívidas em cartões de crédito. E então ela disse o que me fez gelar. O único dinheiro que entra todo mês para a família Azevedo vem daqui. E apontou para um contrato da Ener Brasil. Assinado por mim. Eu senti uma mistura de raiva e incredulidade. Então eles vivem do meu dinheiro. Renata assentiu com seriedade. Não só vivem, dependem. E muito. Enquanto eu tentava assimilar aquilo, Renata puxou uma pasta cinza da mesa. Preciso te mostrar outra coisa. Ela abriu a pasta com cuidado e tirou de dentro um documento. Um contrato de capitulações matrimoniais, com os nomes de Lucas Alves e Bianca Azevedo. Eu franzi a testa. Como assim capitulações? Eles não assinaram nada. Renata respirou fundo. Exatamente. Este documento é falso. E pior, muito bem feito. Se nós não tivéssemos analisado a fundo os metadados, poderíamos ter acreditado que era verdadeiro. Eu segurei o papel com as mãos trêmulas. O texto descrevia detalhes sobre divisão de bens e dizia claramente que tudo o que fosse adquirido após o casamento seria comum ao casal. Renata continuou. Esse documento foi preparado 6 meses antes do noivado. Pagaram advogados. Usaram serviços digitais com rastros mínimos. E quem pagou as primeiras parcelas foi Bianca. Meu estômago se revirou. Então, desde o início, ela planejou tudo. Renata confirmou com a cabeça. E não para por aí. Ela puxou outra pasta. Há mais. Bianca contratou uma agência de detetives privados para te seguir. Durante 3 meses, meu corpo inteiro pareceu congelar. Eu me apoiei na mesa para não perder o equilíbrio. Fotos, relatórios, horários, endereços, minha rotina inteira monitorada, meu trabalho, meu apartamento, até as vezes que eu passei no cemitério para visitar João Miguel, nada tinha sido deixado de fora. Renata colocou a mão no meu braço num gesto de apoio. Maria, isso não é curiosidade. É controle. Ela queria saber tudo sobre você antes do casamento, para se proteger, ou para atacar. Eu fechei os olhos por um instante tentando organizar os pensamentos. Minha cabeça latejava. A verdade ali diante de mim era mais dura do que eu imaginava. A família inteira dela está quebrada. Renata disse, com a voz baixa. Eles precisam desesperadamente do contrato que você mantém com o pai dela. E se perderem, isso tudo desmorona. Mas ao mesmo tempo, Bianca queria garantir que se algo acontecesse, ela teria direitos sobre tudo o que é seu. Eu respirei fundo. Cada peça encaixava perfeitamente. A postura fria dela, a estratégia, o olhar calculado. Eu achava que conhecia a ambição, mas a dela tinha outro nome. Era quase voracidade. Fiquei alguns minutos em silêncio olhando o mapa na parede. A cidade lá fora seguia seu movimento com carros apressados e pessoas andando sem imaginar que eu estava ali, tentando segurar os restos de um castelo que construí em sigilo por 20 anos. Renata voltou ao quadro e apontou outra linha. Tem mais uma coisa que você precisa ver. O irmão de Bianca aparece envolvido em transações suspeitas. Nada grande ainda. Mas o nome dele aparece associado a empresas de fachada. Eu girei a cabeça lentamente, sentindo que cada nova informação puxava outra pior. Era como cair em uma teia cuidadosamente montada. A pressão dentro do peito aumentava. Não era só sobre dinheiro. Não era só sobre controle. Era sobre ameaça. A sensação clara de que estavam me cercando e de que eu precisava reagir antes que fosse tarde demais. Finalmente olhei para Renata e perguntei: o que você acha que eles querem? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: o que todas as pessoas desesperadas querem: segurança. E alguém para culpar quando tudo dá errado. Minha garganta apertou. Eu sabia o que isso significava. Eles estavam dispostos a me empurrar para o centro da tempestade se isso salvasse o que restava da família deles. Renata me entregou uma cópia do contrato falso. Eu segurei o papel respirando fundo. Sabia que esta seria uma das peças mais importantes da guerra que estava prestes a começar. Enquanto guardava o documento na bolsa, senti o celular vibrar mais uma vez. Mas não atendi. Não ainda. Eu sabia que seria Lucas. E eu não tinha forças para falar com ele naquele momento.
não antes de entender tudo completamente. Renata então disse algo que me fez parar. Maria, isso tudo é grave demais para você enfrentar sozinha. Você precisa de um advogado agora. Eu já sabia disso. E sabia exatamente quem procurar. Um nome que não escuto há meses, mas que sempre esteve na minha mente como um escudo guardado para emergências. Dr. Marcelo Carvalho. Respirei fundo. A luz da tarde entrava pela janela e iluminava os papéis espalhados na mesa. Um brilho frio que parecia anunciar que a verdade estava mais perto do que nunca. E também mais perigosa. Peguei minha bolsa, me levantei e disse a Renata: prepare tudo. Todos os documentos. Todo o rastro. Tudo o que encontrarmos agora vai decidir o que vem depois. Ela assentiu com firmeza. Vou organizar tudo. E Maria, tenha cuidado. Eles não estão brincando. Quando saí do escritório, o vento estava diferente. Mais pesado. Mais carregado. Como se a cidade estivesse me avisando que cada passo, a partir dali, exigiria coragem. Caminhei até o carro e me sentei atrás do volante respirando fundo. Fechei os olhos por alguns segundos, tentando entender onde tudo isso ia me levar. E então, uma pergunta surgiu dentro de mim como um sussurro inevitável. Se Bianca chegou tão longe, sem eu perceber, o que será que ela faria quando descobrisse que eu estava prestes a reagir? A resposta estava perto, muito perto. E o próximo passo me levaria diretamente a quem poderia me ajudar a começar a contra-atacar. O elevador subia rápido, mas mesmo assim parecia lento demais para a urgência que queimava dentro de mim. Cada andar que passava me lembrava que a partir daquele momento eu não podia mais vacilar. Renata tinha razão. O que Bianca e a família dela estavam fazendo não era apenas imoral, era perigoso. E se eu não me movesse agora, o próximo passo seria deles. E eu não podia deixar que isso acontecesse. Quando a porta abriu no 18º andar, eu já sentia minha respiração pesada. Caminhei pelo corredor amplo e silencioso até a sala de reuniões de Dr. Marcelo Carvalho. O nome dele brilhava na placa metálica, como se anunciasse que ali dentro estava alguém habituado a batalhas difíceis. E era exatamente disso que eu precisava. Assim que entrei, Dr. Marcelo estava em pé, ao lado da mesa, analisando alguns documentos. Ele tinha aquele olhar frio e calculado de quem mede riscos com facilidade. Quando me viu, ajeitou os óculos e disse com uma voz firme: Maria, eu já recebi parte do material da Renata. Precisamos conversar imediatamente. Me sentei sem dizer uma palavra. Eu sabia que qualquer hesitação poderia nos atrasar. Ele abriu a pasta com movimentos precisos e começou a explicar. Primeira coisa, a sua estrutura financeira está sólida, mas alguém está tentando distorcer os fatos para te incriminar. Eles querem construir uma narrativa. E se isso chegar na imprensa sem preparação, você estará vulnerável. Era exatamente isso que eu temia. Bianca não queria só me ameaçar. Ela queria me usar como peça de um jogo que a família dela vinha perdendo há anos. Dr. Marcelo continuou. Então vamos estabelecer 3 camadas de proteção, e depois vamos construir a sua ofensiva. Eu respirei fundo, tentando absorver tudo. Ele levantou o dedo indicador. Primeira camada, transparência. Nós vamos preparar um dossiê completo com cartas de 3 escritórios independentes, certificando que todos os seus fundos e investimentos estão dentro da lei, e vamos enviar isso para a CVM antes que eles sejam provocados por terceiros. Eu senti um arrepio de alívio. Era a defesa perfeita contra a maior arma de Bianca. Ele passou para a segunda camada. Cancelamento estratégico. Refiro-me ao contrato de consultoria do pai dela. O contrato garante 30 dias de aviso prévio, sem necessidade de justificativa. Se eles continuarem te pressionando, vamos cortar essa fonte imediatamente. Aquilo era cruel, mas necessário. Eu sempre senti compaixão por Alberto, mas agora entendia que haviam me colocado na mira primeiro. Ele mencionou então a terceira camada. O ataque controlado. Ele empurrou um envelope para o centro da mesa. Aqui está um rascunho preliminar do acordo que poderíamos oferecer. Uma compensação financeira de 180 milhões, com cláusula de confidencialidade absoluta e cláusula de perda total caso eles vazem qualquer informação. Meu coração bateu mais rápido, não porque fosse difícil pagar, mas porque era humilhante pensar que eu precisaria comprar a paz com alguém que tentou destruir minha vida. Dr. Marcelo percebeu meu silêncio e completou. Não é suborno, é estratégia. Você está pagando para encerrar a guerra antes que ela vire um massacre público. Fechei os olhos por um segundo.
João Miguel teria dito exatamente isso, e de alguma forma sentir essa lembrança me fez respirar fundo e firmar os pés no chão. Eu sabia que ele estava certo. Quando abri os olhos, Dr. Marcelo continuou. Agora que você viu as camadas defensivas, vamos falar do ataque. Ele abriu outra pasta. Aqui está a situação financeira real da família Azevedo. Eles estão à beira de um colapso. Dívidas, leasing atrasado, imóvel hipotecado, empresas quase inativas. O contrato com você é a última salvação deles. Eu senti a raiva lentamente se transformar em clareza. Bianca nunca me odiou. Ela temia perder o único pilar que sustentava a família. E tentou me derrubar antes que eu percebesse isso. Dr. Marcelo aproximou o corpo da mesa e disse: Você tem vantagem, e pode virar o jogo agora, mas precisa fazer isso com precisão. Ele respirou fundo e falou com firmeza. Minha sugestão é simples. Convocar Bianca e o advogado dela para uma reunião formal, colocar tudo na mesa, expor o dossiê e obrigá-la a escolher entre acordo ou destruição. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Eu senti o peso do que estava prestes a fazer. Era mais do que uma briga. Era uma batalha entre duas mulheres acostumadas a sobreviver. E uma delas tinha passado a vida toda no escuro, me escondendo, me protegendo, me anulando. Mas não agora. Não mais. Dr. Marcelo percebeu meu olhar e perguntou: Você está pronta para isso? Eu demorei alguns segundos, mas respondi com firmeza: Estou. Pela primeira vez em muito tempo eu estava dizendo a verdade. Ele sorriu de lado como quem reconhece força. Então vamos marcar a reunião para amanhã. No prédio da Ener Brasil. O terreno será nosso. Eles não terão vantagem emocional. Assenti sentindo o coração bater forte como se estivesse me preparando para entrar em um campo de guerra. Mas antes de sair ele disse algo que me pegou de surpresa. Maria, posso te fazer uma pergunta pessoal? Balancei a cabeça concordando. Você tem medo de perder seu filho? A pergunta chegou como uma faca afiada. Eu respirei fundo. Tenho. Mais do que qualquer outra coisa. Ele se ajeitou na cadeira. Então lute para não perder também quem você é. E quando proteger ele, lembre-se de proteger você. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente enquanto eu caminhava para o elevador. O vento da noite entrou pela porta giratória do prédio e bateu no meu rosto com força. Parecia dizer que eu estava entrando em um caminho sem retorno. Um caminho que não escolhi, mas que agora precisava enfrentar. No carro olhei meu reflexo no retrovisor, o rosto cansado, os olhos firmes. Uma mulher que por muito tempo viveu escondida, agora estava prestes a sair da sombra. Eu segurei o volante com força e respirei fundo. Amanhã tudo começaria. Mas antes de ir para casa meu celular vibrou. Era uma mensagem curta de um número desconhecido. Amanhã nada ficará escondido. Meu sangue gelou. Não era Renata. Não era Lucas. Não era Dr. Marcelo. Era outro alguém. Alguém que sabia exatamente o que eu estava prestes a fazer. E naquele instante eu percebi que a guerra que eu achava que estava prestes a começar já tinha começado faz tempo, e que alguém lá fora estava a 3 passos à minha frente. A noite passou devagar como se cada hora fosse uma porta rangendo no escuro. Eu não dormi. Não era apenas a mensagem anônima que me mantinha acordada. Era a sensação de que eu estava prestes a pisar no centro de um campo minado. A manhã chegou abafada com aquele ar pesado típico de São Paulo antes da chuva. Abri a janela tentando respirar melhor, mas parecia que o ar do lado de fora estava tão denso quanto dentro de mim. Tomei um banho rápido, amarrei o cabelo e escolhi um blazer escuro. Não para intimidar, mas para lembrar a mim mesma que aquela mulher frágil que Bianca imaginava enfrentar não existia mais. Hoje eu não era a mãe silenciosa. Hoje eu era quem eu sempre fui. No fundo, alguém capaz de resistir. Saí cedo rumo ao prédio espelhado da Ener Brasil em Vila Olímpia. Quando entrei pela recepção, o segurança fez um leve aceno reconhecendo meu crachá antigo. Era estranho voltar ali depois de tanto tempo, evitando qualquer exposição. O saguão estava silencioso. O som do salto dos meus sapatos ecoava pelo piso como um relógio marcando o início de algo inevitável. O elevador subia devagar demais para minha ansiedade. Quando as portas se abriram no 17º andar, vi Renata e Dr. Marcelo já me esperando. Ela segurava uma pasta grossa cheia de documentos. Ele mantinha uma postura firme, como se já estivesse preparado para qualquer golpe que viesse dali. Bom dia, Maria, disse Marcelo. Hoje não podemos recuar.
Assenti respirando fundo. Renata colocou a pasta em cima da mesa. Aqui estão os relatórios completos. O dossiê está impecável e todos os pareceres jurídicos foram assinados. Nada pode ser usado contra você. A firmeza da voz dela me deu um pouco de segurança. Mas a tensão ainda se espalhava pelo meu corpo como eletricidade. A reunião seria na sala grande ao final do corredor. Vidro transparente por todos os lados. Um salão onde ninguém podia se esconder. Aquele tipo de lugar em que verdades soam mais altas e onde mentiras quebram ainda mais rápido. Caminhei em direção à sala com o Dr. Marcelo ao meu lado. Antes de abrirmos a porta, ele segurou meu braço por um segundo. Você vai ouvir coisas desagradáveis. Vai tentar te desestabilizar. Não deixe que tirem essa força de você. Eles esperam te ver tremer. Não dê isso a eles. Apenas respire e permaneça no comando. Assente. Ele abriu a porta. Bianca já estava lá, sentada como se a sala fosse dela. Vestia um conjunto claro e impecável, o cabelo preso, o olhar afiado. Um tigre de porcelana, linda e perigosa. Ao lado dela estava seu advogado, um homem magro de expressão rígida, chamado Dr. Ordonez. Ele levantou para nos cumprimentar, mas sua formalidade parecia mais uma encenação do que educação real. Bianca cruzou as pernas calmamente e disse: Bom dia, sogra. Vejo que trouxe reforços. Que bom. Assim ninguém pode dizer depois que houve algum mal-entendido. Eu me sentei devagar, mantendo os olhos nela. Não respondi. O silêncio nesse tipo de batalha, às vezes vale mais do que 1000 palavras. O advogado dela abriu um bloco de notas. Vamos direto ao ponto, disse ele. Há indícios de ocultação de patrimônio e possível fraude fiscal associados ao nome da senhora Maria Alves. Recebemos documentos, fotos, depoimentos que podem colaborar com uma investigação oficial. Eu o encarei sem piscar. Tudo falso, construído, editado, armado. Mas eu não ia atacar ainda. Não, antes do momento certo. Dr. Marcelo soltou um leve suspiro irônico. Indícios. Interessante. O senhor poderia apresentar esses supostos documentos. Ele cruzou as mãos. No momento, preferimos apenas comunicar verbalmente. Marcelo deu um sorriso curto. Claro, porque verbalmente é fácil afirmar qualquer absurdo. Mas não se preocupe. Nós trouxemos documentos reais. Não rascunhos. Não acusações vazias. Documentos oficiais. Ele então abriu a pasta e puxou o dossiê, colocou no centro da mesa com um movimento firme. Bianca inclinou o rosto sutilmente. Curiosa, o advogado dela não escondeu o incômodo. Marcelo começou. Aqui estão pareceres de 3 escritórios independentes confirmando que toda a estrutura financeira da senhora Maria Alves está dentro da legalidade. Aqui estão os contratos originais, os relatórios da CVM e, mais importante, o protocolo de entrega que enviamos ontem para a própria agência reguladora. O advogado de Bianca arregalou os olhos. Bianca permaneceu firme, mas seus dedos tremeram por um segundo. Ela rapidamente cruzou os braços para esconder. Marcelo continuou sem piedade. E antes que vocês tentem insinuar qualquer coisa sobre patrimônio oculto aqui, também está a documentação completa da origem dos fundos. Tudo perfeitamente rastreável. Bianca mantinha o queixo erguido, mas percebia o desconforto no pescoço dela. Era sutil, mas real. Renata então abriu outra pasta. Agora vamos falar da família Azevedo. A voz dela tinha o tom exato que um documento jurídico exige. Frio, direto, afiado como lâmina. Ela projetou na tela o mapa que eu tinha visto no dia anterior. Dívidas, leasing atrasado, empresas quase falidas, hipotecas, um colapso completo. O advogado de Bianca ficou tenso. Bianca respirou fundo e disse com voz controlada: Isso é invasão de privacidade. Renata respondeu na hora. São dados públicos e acessíveis em cartórios e relatórios bancários. Nada ilegal. Nada escondido. Ao contrário do que tentaram fazer com a Maria, Bianca finalmente demonstrou irritação. Ela me encarou e disse: Não adianta tentar jogar minha família contra mim. Se estamos em dificuldades é porque sempre fomos honestos. Algo que não se aplica à senhora. Senti a provocação bater forte, mas me mantive imóvel. Era a estratégia dela. Tentar me tirar do eixo não funcionaria. Foi então que Marcelo colocou um envelope fino sobre a mesa. E agora o último ponto. O contrato falso. Bianca empalideceu. Marcelo abriu o envelope devagar.
Um teatro perfeito. Ele colocou as cópias na frente dela. Este documento foi criado 6 meses antes do noivado. Usaram seu nome. Assinaram digitalmente com um certificado vinculado ao seu CPF. E contrataram um escritório para criar o rascunho. Temos os rastros de IP, as notas fiscais, o registro de pagamento parcial e prints da conta usada para isso. O silêncio preencheu a sala como fumaça densa. Bianca arregalou os olhos. Seu advogado ficou imóvel olhando cada linha. Renata projetou na tela o caminho completo. Cada movimento, cada pagamento, cada conexão, cada prova. Eu observava Bianca em silêncio. Era a primeira vez que via medo real no olhar dela. Não pânico, medo consciente. Medo de quem sabe exatamente em que buraco se meteu. O advogado pigarreou. Isso precisa ser analisado. Isso pode ter sido forjado. Dr. Marcelo respondeu tão rápido que o homem se calou imediatamente. Forjado, pelo amor de Deus. O sistema do escritório autenticou a origem do pagamento. O IP é residencial. Há fotos, há prints, há recibos. Não há espaço para dúvida. Bianca então finalmente falou. A voz dela saiu baixa. O que você quer? Marcelo cruzou as mãos lentamente. Queremos um acordo. Justo, simples, e que encerre isso agora mesmo. Ele deslizou o documento do NDA. 180 milhões. Confidencialidade absoluta. E nenhuma interferência na vida, ou nas empresas de Maria. Nenhuma pressão. Nenhuma ameaça. Nenhuma tentativa futura de manipulação. Bianca olhou o papel como se fosse veneno. Ela sabia que aquele valor era grande, mas sabia também que a alternativa era pior. Muito pior. O advogado dela inclinou-se para sussurrar algo, mas Bianca levantou a mão pedindo silêncio. Ela respirou fundo. Eu não vou decidir nada agora. Marcelo respondeu. Você tem 24 horas. Após isso, o acordo some. E nós levaremos tudo à justiça. Bianca apertou os lábios com força. Olhou para mim. E havia algo novo ali. Não era ódio. Não era desprezo. Era reconhecimento. Ela entendeu finalmente com quem estava lidando. Ela se levantou devagar e ajeitou a bolsa no ombro. Está bem. Eu dou a resposta amanhã. A sala ficou em silêncio enquanto ela saía. O som dos saltos dela ecoava como tiros secos no chão. Quando a porta fechou, Renata soltou o ar com força. Finalmente. Eu não disse nada. Sentei de novo. Meu coração estava acelerado, mas não era medo. Era outra coisa. Era um pressentimento. Porque antes de sair, Bianca me lançou um último olhar. Um olhar que dizia que ela não ia se render tão facilmente. E naquele instante eu senti com clareza. Amanhã. Quando ela trouxesse a resposta, a verdadeira guerra começaria. O dia seguinte amanheceu nublado e silencioso. Era como se a cidade inteira aguardasse alguma coisa, como se São Paulo tivesse prendido a respiração junto comigo. Eu me levantei antes mesmo do despertador tocar e fiquei alguns minutos sentada na beira da cama, tentando organizar meus pensamentos. Hoje, Bianca daria a resposta. Hoje eu saberia se aquela batalha seria encerrada de forma fria ou se transformaria em algo muito maior e mais perigoso. Enquanto preparava um café forte, minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de exaustão. Tantos anos carregando segredos, tantos meses observando Bianca se aproximar com sorrisos doces e intenções afiadas. E agora finalmente chegava o momento em que tudo se definiria. Renata me enviou uma mensagem curta. Estarei no escritório às 9, e Dr. Marcelo mandou outra logo em seguida. Não se preocupe antes da hora. O importante é manter o foco. Mas era impossível não pensar em Lucas. Ele não tinha respondido minhas mensagens desde o dia anterior. A distância dele doía como se alguém tivesse arrancado algo dentro de mim. Eu queria acreditar que quando tudo terminasse, eu teria a chance de explicar tudo para ele com calma. Mas algo me dizia que nada seria tão simples. Não mais. Terminei o café e saí de casa. O trânsito estava mais pesado que o normal. E cada semáforo vermelho parecia um lembrete irritante de que certas coisas não estavam sob meu controle. Quando finalmente cheguei ao prédio da Ener Brasil, o coração acelerou. Não pelo confronto com Bianca, mas porque naquele prédio eu revivia memórias antigas de quem eu fui, de quem eu ainda era no fundo. Subi até o 17º andar e encontrei Renata e Marcelo na sala de reuniões secundária. Ela estava com olheiras profundas e ele revisava documentos como se estivesse se preparando para um julgamento. Bianca ainda não respondeu, disse Renata. Enviei o acordo às 8h30. Ela visualizou e não disse nada.
Marcelo apenas ajustou os óculos. Ela vai responder. Pessoas como ela não suportam perder o controle. E agora ela sabe que não tem muitas escolhas. Eu queria acreditar nele. Mas algo dentro de mim dizia que Bianca não entregaria o poder tão fácil. Ela não era do tipo que aceitava a derrota. Ela era do tipo que criava oportunidades até dentro do próprio caos. Às 10 horas em ponto, meu celular vibrou. O nome dela apareceu na tela. Bianca. Respirei fundo e atendi. A voz dela estava calma demais. Sogra. Estarei aí em 20 minutos. Quero falar pessoalmente. O silêncio que se seguiu fez minha pele arrepiar. Quando ela quer conversar pessoalmente, algo está por vir. Algo planejado. Algo calculado. Marcelo percebeu minha expressão e perguntou. Ela vem. Assenti. Em 20 minutos. Ele fechou a pasta. Vamos nos preparar. A sala grande onde fizemos a reunião no dia anterior estava novamente arrumada. Vidros limpos. Mesa impecável. O tipo de sala onde verdades ecoam. Eu me sentei no mesmo lugar de antes tentando manter a respiração constante. 22 minutos depois, a porta se abriu. Bianca entrou com passos firmes. Mas havia algo diferente nela. O cabelo solto. Uma sombra leve nos olhos. Um sinal de que talvez a noite não tivesse sido boa. Ela se sentou sem dizer nada. Marcelo abriu a reunião. Bom dia, Bianca. Estamos aguardando sua decisão. Ela cruzou as mãos sobre o colo e respirou fundo antes de falar. Eu li o acordo. Eu revisei cada linha. E sim, eu sei que vocês têm provas. Sei que vocês podem me destruir se quiserem. Marcelo respondeu com frieza. Não estamos aqui para destruir ninguém. Estamos aqui para impedir que tentem destruir a Maria. Bianca desviou o olhar por um segundo, e então disse. Eu aceito o acordo. Renata soltou um suspiro discreto. Marcelo pegou uma cópia e empurrou para ela. Ótima decisão. Podemos finalizar isso hoje mesmo. Mas Bianca não pegou o documento. Ao invés disso, ela olhou diretamente para mim. Eu aceito, mas tenho uma condição. Marcelo levantou o olhar imediatamente. Não há condições. O acordo é este. Ou nada. Bianca continuou como se não tivesse ouvido. Quero falar com Lucas antes de assinar. Sozinha. Sem vocês. Meu coração travou. Marcelo foi rápido. Isso não será possível. O acordo não tem relação emocional. Apenas jurídica. Mas Bianca sorriu de um jeito estranho. Um sorriso cansado, sem veneno, sem arrogância. Só. Humano. Vocês não entendem. Ele é meu marido. Eu devo isso a ele. E acredito que vocês também. A sala ficou em silêncio. Marcelo começou a protestar, mas eu levantei a mão interrompendo. Ele parou e eu olhei para Bianca. Ela continuava séria, sem maquiagem evidente. Sem o brilho calculado de antes. Parecia alguém que tinha passado a noite inteira encarando a própria consciência. Perguntei com calma. Por que quer falar com ele? Ela respirou fundo. Porque ele merece ouvir a verdade da minha boca. E porque eu preciso olhar nos olhos dele e admitir que errei. Eu não vou fugir disso. Não quero que ele descubra pelos outros. Quero que ele saiba o que eu fiz. E quero que ele escute antes que tudo fique decidido. Eu fiquei imóvel por alguns segundos. Havia sinceridade na voz dela. Não confissão. Não arrependimento absoluto. Mas sinceridade suficiente para quebrar a casca de orgulho que sempre envolveu Bianca. Marcelo tentou argumentar de novo, mas eu falei calmamente. Tudo bem. Ela pode falar com ele. Ele me olhou incrédulo. Maria, isso é arriscado. Eu continuei olhando Bianca e disse. Mas será rápido. Aqui, no prédio, sem portas fechadas. E depois disso, não haverá mais diálogos paralelos, nem pedidos, nem manobras. Ela fala com Lucas, e depois assina. Bianca assentiu sem hesitar. Eu aceito. Renata se levantou para ligar para Lucas, mas quando estava prestes a discar, meu celular vibrou. Era ele. Atendi imediatamente. Filho, onde você está? A voz dele estava cansada. Estou no estacionamento. Bianca me mandou mensagem de madrugada. Disse que precisava falar comigo antes de tudo. Eu vim porque... Sei lá. Eu precisava também. Meu peito apertou. Eu disse. Sobe. Estamos no 17º andar. Quando ele entrou na sala alguns minutos depois, senti meu coração estremecer. Lucas estava abatido. Olheiras profundas. Mas firme. Ele olhou primeiro para mim, depois para Bianca. Marcelo deu um passo para trás com Renata. Ele entendeu que aquela conversa precisava acontecer sem interferências. Bianca ficou de pé. Lucas,
Eu preciso te dizer a verdade. E não porque quero me defender, mas porque acho que você merece saber quem esteve ao seu lado todo esse tempo. Ele não respondeu. Apenas esperou. E então ela começou a falar. A voz dela tremia no início, mas logo encontrou um ritmo estranho. Um ritmo de alguém que está despindo uma camada pesada de orgulho. Bianca contou sobre as dívidas da família, sobre a pressão que caiu sobre ela desde cedo, sobre o plano inicial de se aproximar dele por conveniência, sobre o contrato falso, sobre o medo constante de perder tudo. Lucas não interrompeu uma única vez. Quando ela terminou, havia lágrimas nos olhos dela, mas nenhuma tentativa de esconder. Lucas respirou fundo e disse apenas: "Obrigado por me contar. Mas isso não muda o que eu preciso fazer." Bianca fechou os olhos. "Eu sei." Ele então se virou para mim. "Mãe, eu tomei uma decisão." Minha respiração parou. Mas antes que ele falasse, a porta da sala se abriu com força. Um segurança entrou ofegante. "Precisamos evacuar o andar. Agora." Houve uma denúncia interna. Alguém tentou acessar a rede central da Enerbrasil. Achamos que estão tentando apagar algo, ou modificar. Meu coração disparou. Bianca empalideceu. Marcelo avançou um passo. O segurança completou. E a tentativa veio de dentro deste andar. Eu senti a vida parar por um segundo. E assim o capítulo se encerrou. O corredor inteiro entrou em movimento quando o segurança anunciou a tentativa de invasão no sistema. A tensão tomou conta do ar como um choque elétrico silencioso. Todos se olharam ao mesmo tempo. Bianca perdeu a cor. Renata levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão. E Marcelo já estava no telefone com o setor de TI antes mesmo que o segurança terminasse a frase. Eu fiquei de pé devagar. O chão parecia instável sob meus pés. Durante meses eu vinha enfrentando essa guerra, acreditando que conhecia todas as peças do tabuleiro. Mas naquele instante percebi que havia algo além. Algo que eu não estava vendo. O segurança repetiu. A tentativa veio de dentro deste andar. Do mesmo IP de uma das salas de reunião. É alguém tentando apagar registros. E não parece amador. Lucas olhou para todos nós com expressão confusa. O que está acontecendo? Bianca levou a mão ao rosto como se estivesse tentando impedir o mundo de desabar. Eu juro que não fui eu. Eu não faria isso. Não agora. Não depois de tudo o que falei. Pela primeira vez, eu acreditei nela sem hesitar. Havia sinceridade demais no medo dela. É impossível falsificar aquele tipo de pânico. Marcelo terminou a ligação e disse: "Precisamos ir até a sala ao lado. Agora. A equipe de TI está isolando o acesso. Precisamos ver quem está aí dentro." Saímos todos juntos. O barulho dos nossos passos ecoava pelo corredor branco, como se fosse parte da trilha sonora de um filme de suspense. Quando chegamos perto da porta, a luz vermelha do painel piscava, indicando atividade não autorizada. O segurança digitou a senha, mas a porta não abriu. Ele tentou de novo. Nada. Foi quando outro funcionário apareceu correndo. Há alguém bloqueando o acesso interno. Mas conseguimos identificar o terminal. Está sendo usado. Ele olhou para a tela segurando o fôlego. Com código autorizado de nível alto. Marcelo franziu o senho. Quem teria acesso de nível alto neste andar? E então, tudo fez sentido na minha cabeça. Eu dei um passo à frente. Tentem o código mestre. É o único que abre essa porta quando há bloqueio interno. O segurança digitou rapidamente. A porta fez um bip longo e finalmente abriu. A sala estava escura. Apenas o brilho de um monitor iluminava um canto do ambiente. E ali sentado de costas para nós estava Sr. Alberto Azevedo, o pai de Bianca. Bianca soltou um som baixo. "Pai." Ele virou lentamente, os olhos cansados, o rosto pálido, um suor frio escorrendo pela testa. Ele parecia menor do que eu lembrava, como se tivesse encolhido sob o peso de algo insuportável. Ele desligou o monitor devagar e disse uma frase que nunca esquecerei. Eu só queria proteger minha família. O silêncio naquela sala foi profundo, o tipo de silêncio que carrega 20 anos de segredos, 3 meses de manipulações, uma vida inteira de medo. Marcelo avançou imediatamente. "O senhor entende que acessar o sistema assim é crime. O senhor poderia ser preso." Sr. Alberto ergueu as mãos. "Eu sei. Mas eu não tinha escolha. Bianca não sabia o tamanho das dívidas. Eu tentei resolver. Eu tentei esconder dela. Eu achei que se apagasse alguns registros poderia ganhar tempo. Só isso. Só tempo." Bianca apertou o próprio peito como se faltasse ar. "Por que o senhor não me disse?
Ele olhou para ela com lágrimas nos olhos. Porque eu não consegui. Porque eu vi você lutando para manter sua imagem, seu casamento, sua vida. E eu não queria que você soubesse que tudo estava ruindo por minha culpa. Aquilo me atingiu com força. Pela primeira vez vi um homem quebrado tentando proteger a filha com as poucas armas que tinha. Ele não queria me destruir. Ele queria se esconder de mim, e se esconder dela. Renata respirou fundo. Isso não muda a gravidade do que fez. Mas podemos resolver sem envolver a polícia. Desde que tudo seja declarado a partir de hoje. E nada mais seja apagado ou alterado. Marcelo completou. E desde que ele assine uma declaração formal, assumindo responsabilidade pelos acessos. Assim protegemos a Maria juridicamente. Sr. Alberto concordou sem hesitar. Eu assino o que for preciso. Só não quero que minha filha pague pelos meus erros. Bianca chorou em silêncio. Mas não era o choro de alguém derrotado. Era o choro de alguém que finalmente entendeu que todas as batalhas que travou foram construídas sobre medo, não sobre força. Lucas colocou a mão no ombro dela, pela primeira vez sem raiva. Apenas compaixão. Foram longos minutos de conversas tensas, assinaturas, testemunhas, documentos. E quando tudo terminou, o Sr. Alberto pediu para falar comigo a sós. Eu assenti. Ele se aproximou devagar, os ombros curvados, a voz rouca. Maria, eu queria te pedir perdão. Eu nunca quis te machucar, mas perdi o controle da minha vida, da minha família, e quando percebi já estava afundando. Eu olhei para ele em silêncio por alguns instantes. Depois respondi com calma. Eu nunca quis ver sua família destruída. Só queria proteger a minha. E podemos encerrar tudo aqui, mas prometa que nunca mais vai envolver o nome do meu filho em nada disso. Ele assentiu com lágrimas nos olhos. Prometo. Voltamos para a sala grande. Bianca secava o rosto. Lucas parecia mais tranquilo. Marcelo e Renata organizavam os últimos papéis. Bianca então me olhou. Aquele olhar não tinha mais arrogância, nem orgulho. Era um olhar de alguém que perdeu e encontrou algo ao mesmo tempo. Ela disse: eu vou assinar o acordo, e vou cumprir tudo. Não porque tenho medo, mas porque finalmente entendi o que fiz. Assinou. E naquele instante, tivemos mais do que um documento. Tivemos um fim. Lucas respirou fundo e se tornou o homem que eu sabia que ele podia ser. Ele se aproximou de Bianca e disse: eu vou seguir minha vida, não por vingança, mas porque preciso de paz, e espero que um dia você encontre a sua também. Bianca concordou com um aceno leve. Não insistiu. Não implorou. Apenas aceitou. E isso foi a maior prova de que aquela guerra realmente terminou. Quando tudo se encerrou, eu desci até o térreo. O ar lá fora estava mais leve. A chuva fina caía sobre a calçada, lavando o calor da manhã. Fechei os olhos e senti um alívio que não experimentava há anos. Pela primeira vez eu estava livre. Livre dos segredos, livre das ameaças, livre do medo. Algumas semanas depois, Lucas conheceu Ana Clara, e aos poucos a vida dele voltou ao eixo. Quando Helena nasceu, e eu a segurei nos braços, senti como se um novo ciclo tivesse começado. Um ciclo limpo, verdadeiro, sem máscaras. Eu comecei a reconstruir minha própria vida também. Mudei-me para Santa Teresa. Criei o Fundo Maria Alves para apoiar jovens engenheiros. E pela primeira vez, escolhi viver não nas sombras, mas na luz. Hoje, enquanto conto essa história, penso em quantas famílias guardam segredos acreditando que isso as protege. Mas a verdade é simples. Nada destrói mais uma casa do que o silêncio do medo, e nada cura mais do que a verdade dita no tempo certo. Se você chegou até aqui, e essa história tocou seu coração, deixe seu like. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem essas histórias. E se você também acredita que nenhuma família merece viver escondendo dor, se inscreva no canal para acompanhar outras narrativas cheias de emoção e aprendizado. Às vezes, uma história assim pode mudar o jeito como enxergamos quem amamos. Obrigada por me ouvir. Obrigada por permanecer até o fim. E lembre-se, a verdade pode doer, mas é ela que salva.